De número 5, oração de petição e oração de entrega. Uma pobre alma entrou na escola da oração ao chegar ao inferno. Pediu alívio para sua agonia e não recebeu. Pediu um mendigo que alertasse seus irmãos e não conseguiu. Orava a Abraão, um homem, não conseguia encontrar Deus. Não ousava pedir para sair. Não sabia bem que não havia esperança para ele. Sem oração na terra, sem resposta no inferno, prossegue sofrendo como aquele que tentou aprender a orar tarde demais. Cameron Thompson. Desde o princípio, Deus estabeleceu leis espirituais que governam o nosso universo, como a lei da semeadura, das estações e dos tempos, da reciprocidade, etc. Essas leis são um conjunto de regras e ou princípios estabelecidos por Deus, registrados em sua palavra, com o objetivo de nos orientar a ter entendimento e sucesso em nossas realizações. Tomemos, por exemplo, a lei da semeadura. Esta lei está firmada em tudo aquilo que uma pessoa semear, ela então colherá o fruto da mesma espécie que plantou. Isso está condicionado tanto para o justo quanto para o ímpio. Logo, se tratando do estudo da oração, podemos observar que Deus, da mesma forma, estabeleceu princípios e leis que regem os tipos de oração, que ao observá-los e cumpri-los, seremos bem-sucedidos em respostas à oração que fazemos. Efésios 6,18, a Bíblia de Jerusalém vai dizer: com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiais com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observando o texto acima, concluímos que apesar de todo o nosso relacionamento com Deus ser definido na palavra oração, é possível notar que há diversos tipos de oração. A Bíblia nos ensina que a teologia prática da oração pode ser executada de tipos diferentes de oração. Logo, subentende então que para cada tipo de oração acompanha-se princípios distintos estabelecidos por Deus para que alcance resultados específicos. Valnice Milhomes, em seu livro Tipos de Oração, classifica as orações em 3 níveis e assim explica: poderíamos classificar as orações em 3 níveis diferentes. A. Deus, B. Nós e C. Os outros. E dentro de cada um desses níveis há diversos tipos de oração e continua. A Deus como centro de nossas orações são aquelas orações que são dirigidas a Deus por causa dele mesmo, o que ele é, o que ele faz e o que tem feito por nós. Outra coisa não busco senão apresentar-lhes a minha gratidão, louvor e adoração. B. Nós mesmos como centro de nossas orações. São orações feitas que vou a Deus por causa de uma necessidade pessoal. Existem algumas circunstâncias da minha vida precisando ser alterada, algumas decisões a tomar ou algum fardo sobre meus ombros. E C. Os outros como centro de nossas orações. Nessa oração, vou a Deus como sacerdote intercessor, levando a necessidade de outra pessoa. O motivo dessa oração é ver circunstâncias alteradas na vida de outrem. Contudo, ao estudar sobre esses assuntos, encontraremos diversos autores sinalizando inúmeros tipos de oração. Veremos nesse livro 8 tipos de oração bíblica, sendo oração de petição, de entrega, de ações de graças, de adoração, consagração, concordância, intercessão e súplica e, finalmente, orações em línguas estranhas. Sendo assim, vamos então entendê-las melhor. Oração de petição, Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração crendo, o recebereis. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A oração de petição é a apresentação a Deus de um pedido, com o objetivo de satisfazer uma necessidade, tendo como base uma promessa de Deus baseada em sua palavra e apoiado na fé, que é a certeza de que Deus responderá antes mesmo do seu pedido se manifestar.
Esse é como a certeza do tipo de oração mais feita por todo crente e até mesmo não crente. Sempre estamos pedindo que Deus faça algo. Essa oração diz respeito basicamente às nossas necessidades, desejo e aos nossos problemas enfrentados, que precisamos de uma intervenção divina. Nesse tipo de oração, a fé é um instrumento que estende a mão para receber a promessa, crendo que receberá aquilo que pediu. Os princípios que regem esse tipo de oração são a especificidade, a intencionalidade, a confiança e o conhecimento da vontade de Deus. A especificidade nos ajuda a saber realmente o que queremos, como queremos, a forma que queremos e quando precisamos de algo. Quanto mais detalhista for, melhor então a sua oração de petição se torna. Pedir é a chave dessa oração, até porque só recebe quem pede. A Bíblia relata em Mateus 20, 29, a história de 2 cegos que foram aos gritos até Jesus. Eles gritaram tanto que as multidões mandaram que calassem. Perturbaram tanto que Jesus então olhou para eles e os chamou. Quando os cegos se aproximam, Jesus lhe perguntou: "O que vocês querem que eu vos faça?" Especificamente, eles disseram: "Senhor, queremos que se abram os nossos olhos." Nesse momento, Jesus lhe tocou os olhos e imediatamente recuperaram a visão. Imagino que a pergunta feita por Jesus ao cego possa ter causado certo desconforto às pessoas. Afinal, todos viram que aqueles homens eram cegos, e Jesus ainda fez um tipo de pergunta como essa. Não era óbvio? Será que Jesus não havia percebido? Ou talvez, será que ele não sabia que aqueles homens queriam ser curados? Obviamente, Jesus sabia que tudo isso, porém, ele propositalmente fez esse tipo de questionamento. Ao estudar a respeito dos episódios de cura realizados por Jesus no Evangelho, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontra-se 23 casos de cura, sendo que 14 deles, antes de que as pessoas receberam a cura, Jesus fez algum tipo de perguntas a elas. As perguntas que Jesus faz são extremamente óbvias, assim como a feita aos cegos. Indubitavelmente, Jesus perguntou o óbvio, e ele faz isso para que aqueles que se aproximassem dele com petições fossem específicos em seus pedidos, pois por mais óbvio que pareça ser a resposta, ainda assim, ele quer que falemos. O que Jesus tem perguntado para você ultimamente? Orações generalizadas são como pedidos vagos e sem sentido. A súplica por misericórdia precisa encontrar um pedido específico de necessidade a ser suprida. Para ser específico, desenvolva o hábito de anotar o que você quer pedir, escreva detalhes sobre isso, pontue a necessidade, faça uma espécie de checklist. Por exemplo, se você precisa de um carro para trabalhar e afins, não faça oração generalizada, seja específico, pontue o modelo, a marca, o ano, a cor e etc. Anote isso para lembrar o que você pediu, pois quando a sua oração de petição for atendida, saberá que sua fé visualizou isso antes dos seus olhos contemplarem a materialização do seu pedido. A intencionalidade da oração de petição é saber o próximo pelo qual se pede algo. Enquanto a especificidade mostra como se fosse uma imagem a sua petição, a intencionalidade mostra o caminho para chegar até lá. Vamos ler Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu pai lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Observe a intencionalidade nos versos acima. Pedir, buscar, bater, inegavelmente resulta em receber, encontrar e abrir.
Quando você sabe o que pediu, então sabe o que receberá. Quando sabe o que busca, então sabe o que encontrará. E quando sabe em qual porta bateu, então sabe qual porta se abrirá. Isso é ser intencional na oração. A confiança é a certeza cravada em seu âmago de que haverá de receber o que pediu. A confiança e a fé te dando segurança é se deitar e cochilar no barco em meia tempestade, sabendo que nada de ruim acontecerá a você, pois ele está com você. A confiança dá a você visão da bondade e da fidelidade de Deus. Ela abre os olhos espirituais e te faz enxergar o tamanho do seu Deus. A confiança faz você rir do tamanho da sua necessidade e zombar dos seus problemas. Ela faz você desprezar as barreiras impostas pelo inimigo e sentar e assistir de anjos ao seu redor. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se te pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, finalmente, o conhecimento da vontade de Deus na oração da petição coloca os seus pedidos na linha com os desejos de Deus a seu respeito. Ou seja, qualquer coisa que você pedir que não estiver de acordo com a vontade de Deus não receberá. A vontade de Deus é como se fosse um teste de comparação entre a sua vontade e a dele, em que o método usado para ferir é a palavra de Deus. Se o resultado da comparação for convergente à vontade soberana dele, o resultado será afirmativo para o pedido. Caso o resultado for divergente à vontade dele, logo o resultado será negativo ao seu pedido. 1 João 5, 14 e 15 vai dizer: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Saber que receberemos o que pedimos é uma equação sine com a vontade de Deus. Isso é, a condição para receber o que pediu é pedir de acordo com a vontade deles, pois sem a qual não receberemos de forma alguma. Quando Abraão recebe o cordeiro substituto de Isaque, ele coloca o nome daquele lugar de o Senhor proverá. E um dos significados da expressão provedor é o sentido figurado de uma mãe amamentando seu filho no colo. Ou seja, assim como um bebê tem a certeza de que a mãe ouviu seu choro e virá em seu auxílio, providenciando o sustento necessário para a sua sobrevivência, da mesma forma, essa é a confiança que devemos ter para com o nosso Deus provedor, pois ele providenciará todo o sustento necessário para a nossa vida. Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se tem necessidade, então tem provisão, pois Deus tem compromisso com as nossas necessidades e não com as nossas vaidades. Tudo o que precisamos já está disponível. Ele não precisa nem sequer de material para fazer existir o que precisamos, pois todo o universo teve que obedecer à ordem que saiu da boca de Deus. Romanos 4,17b vai dizer: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4,17: pela fé, entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pense nisso. Deus deu uma ordem à inexistência e ele teve que vir a existir. Simplesmente porque ele mandou, diante da ordem de Deus, até mesmo a matéria escura do universo, que é considerado pela cosmologia um tipo de matéria que não interage com nenhuma outra. Teve que obedecer, criando materiais comuns simplesmente porque a palavra de Deus foi lançada. Todo o universo teve que corresponder à sua voz à medida que ela se expressa, que dirá, então, as nossas necessidades e circunstâncias. Se ele fez coisas inanimadas se moverem, que passaram a existir a partir da sua palavra, com certeza podemos nos assegurar que ele providenciará tudo o que precisamos, ainda que aquilo que necessitamos não exista, então ele fará vir à luz.
A oração de petição é uma declaração de falência dos seus recursos próprios e uma aceitação da dependência divina. Oração de petição é assumir a sua pobreza e escassez e humildemente consentir com o recebimento de alguém superior. A oração de petição é admitir a rejeição e o abandono de um pai pródigo chamado materialismo e aceitar a adoção do pai amoroso com recursos celestiais. A equação sine qua non, a expressão sine qua non em português significa sem a qual não, é a expressão latina que indica o ato ou condição indispensável para que algo aconteça. Matéria escura, na cosmologia, é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum nem consigo mesmo. Oração de entrega. 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 37,5 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Filipenses 4,6 não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os vossos pedidos a Deus. A oração de entrega é literalmente uma transferência a Deus da sua inquietação, problema, incerteza ou uma angústia que está agitando minha alma. É um tipo de oração em que transfiro meu fardo a Ele e em troca Ele me entrega o seu, que é leve, e a consequência desse tipo de oração é o descanso. Portanto, o princípio que rege esse tipo de oração é a obediência. Ao observar os 3 textos descritos acima, podemos localizar em 4 ordens diretas que são lançar, entregar, confiar e não andar ansioso. Quando lemos 1 Pedro 5,7, lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, a palavra lançar significa atirar, depositar, ou seja, a oração de entrega é lançar as suas inquietações a Deus, é depositar os seus fardos aos pés dele e lá deixar. Nessa mesma forma, o texto de Salmos 37,5, em que o termo entregar significa rolar para baixo, que é um entendimento de rolar algo em direção a outrem. Isso é, Deus nos ordena que aquilo que estiver em nosso caminho, nos inquietando, deixemos rolar em sua direção, para que Ele resolva. Esse é o tipo de oração que exige mais atitude do que palavras necessariamente, pois uma vez que suas ansiedades são entregues na mão do Todo-Poderoso, sua atitude deve ser em deixar com ele e não tentar pegá-las de volta. A Bíblia, além de nos ordenar a entregar, também nos manda confiar. Isso quer dizer que devemos nos sentir seguros e ficarmos despreocupados em relação a qualquer coisa. Sim, podemos absolutamente confiar, porque Ele prometeu que faria o necessário para que nenhuma preocupação dominasse nossos dias. E, finalmente, Jesus nos ordena não andar ansioso por nada, afinal, Ele está cuidando de tudo. Mateus 6,25 vai dizer, porque eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela. Busquem, porém, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Observe a quantidade de vezes da ordem de Jesus de não se preocupar.
Se preocupar é desobedecer, é ser rebelde, é arrancar das mãos de Jesus e tentar resolver do seu jeito. É querer dizer para Jesus, já que você não resolve, então deixa que eu resolvo, porque sei o que é bom para mim mais do que você. Se preocupar é ser orgulhoso e não esperar por ele no tempo dele, é tentar ser Deus de seus interesses e querer controlar tudo ao seu redor, é ser um pagão que não crê e nem confia em um Deus soberano. A psicologia diz que a ansiedade é excesso de futuro, quer dizer que pensar demais no futuro é permitir o seu corpo e a sua alma adoecerem. A ansiedade só produz estresse, esgotamento e mais ansiedade. Jesus adverte para não ficar ansioso com o amanhã, pois isso não pertence a nós. Por isso, a obediência é o princípio desse tipo de oração. Temos que colocar a nossa alma em um devido lugar e não deixá-la ditar o que devemos sentir. Temos que ser como Davi e dizer para nossa alma, aquieta. Salmo 131:2 vai dizer, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a mãe, tal é a minha alma para comigo. Salmo 42:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Davi entregou tudo ao Senhor e descobriu um lugar de descanso e refrigério para sua alma agitada, a saber, o colo do Pai. A oração de entrega nos coloca em um lugar de uma paz absurda e inexplicável que gera bem-estar e tranquilidade, mesmo com os problemas orbitando à sua volta. A consequência de quem entrega tudo a Deus em oração é receber de volta a paz que excede a compreensão humana. Filipenses 4:6 vai dizer, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. A oração de entrega é uma atitude de descanso em Deus, pois paz não é ausência de guerra, mas é descansar em meio à guerra. Paz não é ausência de necessidade, mas é descansar em meio às necessidades. Finalmente, paz não é ausência de inquietação, problemas ou dificuldades, mas é aprender a descansar em paz como um barquinho no mar, em meio à tempestade e fúria da sua volta. E assim finalizamos o capítulo.